Vocês já se perguntaram o que acontece se um bruxo animago morrer na forma animal dele? E aí, ele permanece na forma animal ou ele retorna para a forma humana? Eu já recebi essa pergunta algumas vezes por aqui e hoje eu vou responder isso para vocês. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Vocês já devem estar cansados de ouvir falar sobre animagos, né? Eles são bruxos capazes de assumir a forma de algum animal específico. Sirius Black, por exemplo, ele é um dos animagos mais conhecidos em Harry Potter, e ele se transformava em um cão preto quase do tamanho de um urso. Tiago Potter, Pedro Pettigrew, Minerva McGonagall e até mesmo Rita Skeeter são outros personagens bem conhecidos da saga que também eram animagos. Cada um deles se transformava em um animal específico. O animal que o bruxo vai se transformar não é uma escolha consciente, muito pelo contrário. Isso é determinado pela essência interior e características pessoais de cada bruxo ou bruxa. Então, o bruxo animago ele não consegue decidir qual animal ele vai se transformar, porque isso está intrinsecamente ligado à verdadeira natureza da pessoa em questão. Virar um animago é um processo complexo que envolve um ritual longo e a execução de um feitiço no fim de tudo. Depois disso, o bruxo ganha a habilidade de se transformar em animal sem precisar de varinha ou feitiço. Inclusive, se vocês quiserem saber exatamente qual é o processo para virar um animago, clica nesse vídeo que está aparecendo aí no card que vocês vão saber tudinho que precisam saber. Agora, é importante fazer uma distinção aqui. Se transformar em animago é uma habilidade que se adquire por meio de um ritual longo e complexo, como eu falei antes. E isso é diferente da capacidade de transfigurar uma pessoa em animal. Um animago pode se transformar em animal sempre que quiser, enquanto a transfiguração exige um feitiço todas as vezes que ela é executada. Além disso, um humano transfigurado em animal assume o estado mental daquele animal. Já um animago, em forma animal, mantém seus pensamentos humanos. Rita Skeeter, por exemplo, ela conseguia escutar conversas na forma dela de besouro e assim ela conseguia os furos jornalísticos dela. Porém, os sentimentos de um bruxo são menos complexos quando ele está na sua forma animal. Por exemplo, a influência de um dementador sobre um animago em sua forma animal é mais fraca do que em sua forma humana. Inclusive, foi assim que Sirius Black conseguiu fugir de Azkaban. Ele se transformou em cachorro e passou pelos dementadores sem que eles sentissem todas as complexidades emocionais de Sirius. O processo para se tornar um animago é tão complexo e arriscado e as repercussões dessa transformação são tão grandes que o Ministério da Magia logo percebeu o perigo que os bruxos animagos poderiam trazer para si mesmos e também para a comunidade bruxa. Por isso, todo bruxo precisa se registrar como animago caso eles façam essa transformação. Inclusive, eles precisam de acompanhamento para realizar o processo todo. O Ministério controla o nome do bruxo, a sua forma animal e alguns sinais que facilitam a identificação dele em sua forma animal. Qualquer animago não registrado está agindo de forma ilegal, infringindo uma lei séria do Ministério. Então sim, Sirius Black, Tiago Potter e Pedro Pettigrew eram todos animagos ilegais, já que o Ministério da Magia não fazia ideia que eles podiam se transformar. Esse também era o caso de Rita Skeeter. Por outro lado, Minerva McGonagall, professora de transfiguração de Hogwarts, era uma animaga registrada no Ministério e se tornou uma das bruxas mais habilidosas nesse tema. E coloca habilidosa nisso, viu? Porque se tornar um animago é uma tarefa super difícil. O bruxo precisa ter muita paciência, conhecimento e habilidades mágicas. Só para começar o processo, você precisa manter uma folha de mandrágora na sua boca por 1 mês sem engolir ou cuspir. Só esse primeiro passo aí já faria muitos desistirem. Inclusive, Pedro Pettigrew precisou de bastante ajuda dos amigos para conseguir dominar a magia e se tornar um animago. Vejam só o que disse Remo Lupin sobre isso. Eles gastaram quase 3 anos para descobrir como fazer isso. Seu pai e Sirius eram os alunos mais inteligentes da escola, o que foi uma sorte, porque se transformar em animago é uma coisa que pode sair barbaramente errada. É uma das razões porque o Ministério acompanha de perto os que tentam. Pedro precisou de toda a ajuda que pôde obter de Tiago e Sirius. Finalmente, no nosso 5º ano, eles conseguiram. Quando Lupin disse é uma coisa que pode sair barbaramente errada, ele quis dizer a pessoa viver numa forma metade humana e metade animal pro resto da vida dela.
Tipo isso. Algo nada legal, né? Por isso, é um risco que nem todos os bruxos estão dispostos a correr. Agora, por que no filme de Prisioneiro de Azkaban, Rabicho volta para sua forma humana usando roupas e depois, quando ele foge, ele se transforma em rato e deixa as roupas dele para trás? Eu já vi gente dizendo que ele apareceu com roupas porque ele foi transformado à força por Sirius e Remo. Eu já vi outros dizendo que ele ter deixado as roupas para trás foi porque ele não era tão talentoso e por isso ele não conseguiu se transformar com as roupas. Enfim, mas a verdade é que J.K. Rowling já abordou esse assunto. Olha só o que ela disse sobre a transformação dos animagos. Roupas e itens como óculos ou joias fundem-se com a pele e tornam-se um só com pelos, escamas ou pontas. Então não tem nada a ver com talento ou ser transformado à força. O talento é necessário no processo para virar um animago. Mas depois que um bruxo já é um animago, ele consegue se transformar instintivamente sem problema nenhum. E mais, no livro nesse momento, Rabicho não deixa as roupas para trás. Ele se transforma usando elas mesmo. Então ele deixando as roupas para trás foi só uma adaptação do filme para trazer mais drama, mais apelo ou talvez um ar mais cômico pro filme. Simples assim. Mas uma coisa que sempre gerou muita dúvida é o que acontece com o bruxo animago se ele morrer estando na sua forma animal. O corpo do bruxo continua ali como animal ou ele volta para a forma humana? Bom, embora muita gente por aí ainda faça teorias sobre o assunto, a verdade é que a gente já tem uma resposta oficial sobre isso. A gente só precisa olhar com atenção para um trecho do livro de Harry Potter e o Enigma do Príncipe e depois combinar esse trecho com outro produto oficial do Wizarding World. Vejam só esse trecho do segundo capítulo de Enigma do Príncipe, quando Narcissa Malfoy e Bellatrix Lestrange estão a caminho da casa de Severo Snape na Rua da Fiação. Uma enorme chaminé, relíquia de uma fábrica fechada, erguia-se sombria e agourenta. O silêncio total era quebrado apenas pelo rumorejo da água escura, e não havia vestígio de vida exceto por uma raposa esquelética que descera até o barranco na esperança de farejar um saco de peixe com fritas descartado no capim alto. Então, com um leve estalo, uma figura magra e encapuzada se materializou na margem do rio. A raposa congelou, fixando os olhos assustados no estranho fenômeno. A figura pareceu se orientar por alguns instantes, então saiu andando com passos leves e ligeiros, sua longa capa farfalhando no capim. Com um segundo estalo mais forte, outra figura encapuzada materializou-se. "Espere!" O grito rouco alarmou a raposa, agora quase achatada no mato. Saltou do seu esconderijo e subiu o barranco. Houve um lampejo verde, um ganido e o animal caiu ao chão, morto. A segunda figura virou o corpo do animal com a ponta do pé. "É só uma raposa", disse sumariamente uma voz feminina por baixo do capuz. "Pensei que fosse um auror." Nesse trecho, a gente vê claramente que Bellatrix achou que a raposa poderia ser um auror, e por isso ela atacou o bicho com um Avada Kedavra. A partir do momento em que a raposa já morta não mudou de forma, ou seja, o corpo dela continua ali como um animal, Bellatrix conclui que se tratava de um animal mesmo, e não de um animago. Ela até espera ali e vira o corpo da raposa para ter certeza de que um bruxo não iria se transformar ali, mas nada acontece. Isso me fez pensar o seguinte: imagina se por uma razão ou outra Pedro Pettigrew morresse dentro do quarto do Rony lá na casa dos Weasleys. Imagina o susto de ver um corpo humano estirado lá. Coisa de louco, né? Então, pra mim, esse trecho do livro aqui já é claro o suficiente pra gente afirmar que o corpo de um bruxo animago que morre em sua forma animal retorna pra sua forma humana. Vejam só, no jogo Hogwarts Legacy a gente fica conhecendo Natsai Onai, que é uma aluna de Hogwarts que veio transferida de Ouagadougou, uma das mais famosas e conhecidas escolas de magia do mundo. Fica localizada no continente africano. Natsai Onai era uma bruxa animaga. Aliás, ser um animago em Ouagadougou é algo extremamente comum, diga-se de passagem. Mas enfim, a Natsai tinha a habilidade de se transformar numa gazela. Enquanto ela era capaz de se transformar em gazela, o pai dela, que também era animago, se transformava em uma girafa. Mas essa habilidade mágica acabou custando a vida dele. A história é a seguinte: um dia, Natsai e o pai dela estavam ali passeando pela savana africana nas formas animagas deles, e quando eles estavam voltando para casa, eles surpreenderam um grupo de bandidos. E um desses bandidos disparou um tiro de rifle na direção de Natsai, mas o pai dela entrou na frente e levou o tiro no lugar dela. E quando ele caiu no chão morto, ele rapidamente voltou para sua forma humana, o que obviamente assustou os bandidos trouxas, que fugiram logo em seguida. Então vejam só, a história ali que acontece em Hogwarts Legacy não é canônica. A história do jogo não foi escrita por J.K. Rowling. Foram histórias criadas especialmente para o jogo.
Porém, o jogo se baseia no cânone oficial e respeita o universo mágico já estabelecido pela autora. E isso não sou eu que estou dizendo não, vocês podem encontrar toda essa informação no site oficial do jogo. Então o pai de Nath Sayonai retornando para sua forma humana imediatamente depois de morrer, tá de acordo com o que a gente viu no trecho do 2º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, quando Bellatrix Lestrange mata uma raposa e fica aguardando para ver se ela não iria assumir a forma humana de um auror. Portanto, é isso que acontece, meus amigos. Quando um bruxo animago morre na forma animal dele, ele retorna para sua forma humana, beleza? Mas ó, clica aqui nesse vídeo pra gente trocar uma ideia lá também. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, clica aqui nesse botão e resolve logo isso. A gente se vê lá no vídeo, hein? Fui! Akio Nox!